Paz do Senhor, irmãos. No tempo que eu tenho hoje pela manhã, eu gostaria de compartilhar com vocês um texto ou uma mensagem, um estudo que eu já passei para a IBC há uns anos atrás, ou meses atrás, mas acho que faz mais de ano já. É uma das resoluções. Todo mês de janeiro a gente abre o ano com uma série que eu tenho chamado de série Resoluções. São resoluções porque na virada do ano, quando a gente se reúne, a gente ora, passa o dia, assim, a virada do ano em oração, e é sempre um tempo de tomada de decisões pessoais, revisão, e aí a gente projeta o futuro, pensa no futuro e vamos em frente. Então hoje eu quero compartilhar uma dessas resoluções que tem a ver com um processo na vida de um homem que modela em tantos sentidos aquilo que o Senhor quer fazer na vida de cada um de nós. Então, é muito importante que vocês prestem atenção. Porém, eu quero quebrar o protocolo aqui desse texto e abrir um outro texto que, assim, às vezes o Senhor me dá umas coisas que elas vêm e não tem nada a ver com inspiração, porque inspiração só bíblica, né? Mas quando a gente fica assim à disposição de Deus, quieto, tem aquela coisa, quando eu falo, Deus não fala. Quando eu fico quieto, aí Ele fala, né? Então, de vez em quando, eu tenho que me aquietar na presença dEle, e desses momentos de meditação, as coisas vêm e você tem que correr para algum canto. Hoje, graças a Deus, tem o computador, aí você corre lá e anota tudo e parece que a coisa vem completa, né? Então, um desses textos que acabou caindo na minha mente esses dias para repartir com vocês, eu não vou fazer isso de todo hoje aqui, mas então eu queria só dar uma pincelada no que era e deixar vocês com o pensamento desse texto. São dois textos e unindo um pensamento. Um é Mateus 23 e o outro é João 13. São textos conhecidos, mas que têm um direcionamento sobre tudo aquilo que a gente está falando, da nossa posição enquanto liderança, de uma vida de igreja baseada mais no relacionamento, da aprendizagem como desafio pessoal. A gente, quando canta esse cântico que o Daniel acabou de cantar aqui, quero aprender de ti, quero ser como tu, isso aqui é um desafio que a gente dá para cada membro da igreja. Até as músicas são pensadas, elas têm que fazer uma conexão com o texto bíblico, porque elas preparam o coração das pessoas para ouvirem o que a Bíblia tem a dizer. Não negligenciem isso, não permitam que o louvor seja desconectado daquilo que você vai pregar no domingo, pastor. Se você aqui é pastor, ou você dirige uma congregação, você não deixa desconectar. Porque quando o povo de Deus chega já cheio do Espírito, já trazendo consigo todo o aprendizado da semana, ele vem para o momento de celebração e tem que haver uma conexão entre tudo que você faz. Eu vejo algumas igrejas que há uma dicotomia tão grande, parece que o líder do louvor pertence a uma igreja e o pastor a outra, completamente diferente. E lá no meio vem os avisos, que às vezes não tem muito a ver, né? Eu até me deram um aviso aí que eu acabei esquecendo. Qual é o... porque quando eu subo aqui, eu estou noutra esfera, né? Aí quando param ali, dizem, olha, você tem que dizer e tal, você tem que fazer não sei o quê. Aí eu, rapaz, não, eu estou noutra. Mas às vezes, né, no meio do culto, você canta um cântico maravilhoso, aí daqui a pouco você para e diz, atenção, os cordeirinhos de Jesus, próximo domingo, nada a ver. Tá. Estamos dizendo que isso aqui está sendo passado ao vivo pelo site, né? Mas o pessoal de computador aí vai começar me vendo aí, né? Então, é só para dizer, oi pessoal lá da internet, oi pessoal do telão lá, Deus abençoe vocês, muito queridos, muito amados aí, vocês estão aí
no cantinho, mas é que o Espírito de Deus está aí, isso é mais importante, né? A palavra dele também. Deus os abençoe. Mas vibra com a gente, tá? Nos cânticos e na ministração da palavra. Então, tendo dado os avisos, aí, não deixa desconectar não, pastor. Pega esse dirigente de louvor aí, que chamam dele de ministro, como se os outros não fossem, né? Não chama ninguém de ministro de louvor, não, por favor. Porque você chama um e deixa os outros pobres coitados. Esses homens que cantaram aqui, tocaram aqui, são servos de Deus. Quando eles tocam aquele tamborzinho ali, quando tange essas cordas aí, o Espírito de Deus age de tal forma que os demônios fogem. Você sabia disso? Não precisa ninguém falar, não. Às vezes eu falo para os dirigentes, rapaz, cala a boca aí, canta aí, meu. Quiser falar, fala com Deus, né? Fala com Deus, cara. Vai aí que nós vamos juntos, né? Mas o Rodrigo estava ali em cima tocando o violino, assim como Davi, lembra? Tangia e o Espírito ia embora de Saul, lembra? Quem toca isso na unção do Espírito é sacerdote, é ministro, é chamado, tem o poder de Deus fluindo nas mãos, nos pés. Por isso a gente cuida com preciosidade da vida desses músicos. Mas também nós não queremos que eles se transformem em anjos para serem ministros, não. Ixi, agora é a terceira mensagem, porque essa também não estava no script, né? Mas junta tudo, traz para perto. Toda segunda-feira eu me largo de onde eu estou, vou para uma reunião junto o pessoal da produção. Como é que a gente fez ontem? O que aconteceu ontem? Como é que nós fizemos? O que furou? O que houve? Porque os caras que fazem esse som funcionar aqui, eles precisam da mesma unção que eu preciso para pregar. Não é diferente. Nós inventamos na igreja evangélica uma casta. Uma casta, isso é uma casta. Faz tão mal quanto aqueles negócios que a gente tem lá no Vaticano, que a gente critica tanto. Por que vocês criticam os caras do Vaticano? Eles criaram castas. E o povo se manteve por 500 anos ignorante, sem saber ler nem escrever, e a educação era dada para uma elite que conhecia os dogmas, e as missas eram em latim, que é para o povo não saber nada de Jesus. E nós inventamos umas palavras teológicas, profundas, né, que ninguém entende, só a gente, que foi para o seminário, que foi faculdade teológica, entende? Cara, simplifica. Então, avalia, o que nós fizemos no domingo? E aí, pastor, o que você vai pregar domingo que vem? É isso aqui, está aqui. Eu distribuo para todo mundo que está na produção, para eles entrarem na sintonia do que vai acontecer. Nós vamos ter um encontro com Deus, eu vou pregar para Jesus, não vou pregar para o povo, não. Quer ouça ou quer deixe de ouvir, problema deles. Deus vai estar lá, nós temos um encontro com Ele. Ele chamou a gente para proclamar a palavra dEle em alto e bom som. A repercussão, o amplificador é com Ele, não é comigo? E aí nós entramos em sintonia. Por isso que esses meninos, lá no meio da semana, o Espírito de Deus toca, sai uma música. E aí você diz, cara, de onde saiu esse negócio? Parece que está... Onde é que está gravado isso? Você perguntar, não tem nem para comprar, não tem CD, não tem DVD, não tem nada disso. Está aí, ó. Porque o Espírito deu. Então a gente não precisa pegar o hino da igreja tal, lá da Lagoa, Lagoinha, Lagoê, e ficar macaqueando. O que a gente faz, né? Mudei de novo. Entendeu? Aí fica o pessoal lá na frente, repetindo o que a Ana Paula faz, uma mulher de Deus, cuja realidade da igreja de Lagoinha é uma, o Espírito age lá de uma forma, não vai agir do mesmo jeito na tua igreja, porque tua igreja é singular, teu povo é singular, você é singular, teus líderes são singulares, seus dirigentes e tocadores são singulares, não imita não. Deixa o Espírito de Deus fazer algo novo. No começo pode ser desafinado, no começo pode ser complicado, mas aí você vai ajudando, aperfeiçoando, mas dá liberdade
para eles. Eu vou em algumas igrejas e vejo o cântico tão contextualizado que eu digo, olha que coisa linda, que coisa maravilhosa, mas a gente não, a gente quer uniformizar o que o Espírito faz. Nós queremos um pacote para ver como é que funciona. O capacitar não é um pacote. Para capacitar é uma reflexão. Aí o pastor tem o que fazer, vai para casa, vai estudar, vai mergulhar, chama os irmãos que gostam da teologia, diz, vamos escrever, rapaz, escreva aí, arrisca aí. Aí eu dou uma revisada, disse, tem um bicho aqui que é estranho, tira isso aqui, troca lá. E a gente vai montando. Serve para referencial, mas não é para ser imitado. É para que você vá para a prancheta, vá para o computador e produza. E deixe o teu povo produzir os cânticos espirituais que têm que ser produzidos para a glória de Deus. Mateus 23 e João 23, era um texto, João 13, aliás, eram os dois textos que eu queria reforçar. Para mim é como se fosse uma mini mensagem, é uma mini palavra aqui. Igual no restaurante. É a entrada. E é simples, é só ler o texto até chegar onde eu quero chegar, versículos 1 em diante. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos, Mateus 23. Presta atenção aí. Na cadeira de Moisés se assentam ou assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto ele vos disserem. Porque enquanto eles estavam dizendo o que a lei dizia, tudo bem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Incoerência é o saber além do fazer, do viver, do modelar. Eles atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Não conseguem, não têm condições. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens. Esse é o mal nosso. É o mal da liderança. É o mal do microfone. É o mal do púlpito. É o mal do palco. É o mal dos holofotes. Das luzes. Eles alargam seus filactérios e alongam suas franjas, amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras na sinagoga. Sempre repito, na época que o Luiz Palau veio aqui fazer uma grande cruzada, e eu me meti a ser coordenador, que me pediram para coordenar essa cruzada, eu pensei que eu ia lutar contra o diabo, porque aquele homem ia pregar o evangelho de Jesus e o inferno ia ser removido, mexido, invadido. Mas a maior luta que eu tive foi com os líderes da cidade. Porque todos os que se manifestaram para ajudar de uma forma ou de outra, eles queriam um lugar na plataforma, no palco. E no último dia da festa, no momento certo, eu tive que enfrentar indivíduos com a Bíblia na mão e com o seu paletó e gravata, perguntando onde é que você vai me colocar ao lado do evangelista Palau. Qual é a minha cadeira? E eu suado com o radinho para cima e para baixo, tentando ajudar e coordenar as coisas, fazer o possível para até engraxar o sapato do Palau, se for possível, para o homem falar a palavra de Deus, e os caras estavam atrás de um lugar no palco. Olha aí, os caras aqui. Ama o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Olha o verso 7, gente. Eles gostam de serem chamados, o quê? Mestres, conhecedor, mestre, detentor do poder, mestre em teologia, bacharel, seminarista, professor de escola bíblica dominical. Tudo que você quer saber, ele parece o posto Ipiranga. Passa no posto Ipiranga, que ele resolve. Ninguém pode saber nada além dele. Mestres. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois o quê? Irmãos.
mestre. Guarda essa palavra. Jesus disse para ele, vocês aí, esses caras querem serem chamados mestres, detentores do saber. Mas vocês não querem ser chamados mestres, certo? Porque um só é o vosso mestre. Mas então eu queria saber o que é que o meu mestre faz. Abra em João 13. Você já viu, né? Já conhece. Mas tem uma coisinha só que eu queria lhe chamar a atenção nesse texto. É rapidinho. Quando você pensa em João 13, você pensa em quê? Jesus lavando os pés aos discípulos, né? Olha aí. Vocês sabem o texto, não vou ler todo. Jesus aqui levanta-se da ceia, tira a vestimenta de cima, toma uma toalha, verso 4, cinge-se com ela, deita água na bacia, passa a lavar os pés dos discípulos, enxugá-los com toalha com que estava cingido. E aí vem todo aquele diálogo com Pedro, e Jesus disse mais adiante, no verso 12, presta atenção aí. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes. Olha a pergunta de Jesus. Amém, irmão? Esse é o problema da tecnologia, né? Mas fica tranquila, irmã, nenhum problema. Pode deixar teu irmão ou irmão, não sei quem foi, mas pode cantar aí. Mas aí ele, olha que interessante, presta atenção só no que Jesus está falando, como se você estivesse ali. Ele está dizendo, compreendeis o que vos, o quê? Fiz. Não é o que vos falei, o que vos ensinei, o que eu fiz. E agora olha o verso 13, vós me chamais, o quê? O mestre e o Senhor. E dizeis bem, porque eu sou. Você diria então, fala Senhor, tudo bem, estamos aqui. Aí ele diz, ora, se eu sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo simples, para que como eu fiz, façais vós também. Gente, que coisa tremenda. Que coisa tremenda. Ao contrário das escolas rabínicas, ao contrário dos fariseus e dos saduceus, que se preocupavam com a articulação do texto, Jesus não tinha essa preocupação. A preocupação dele era viver, mostrar, dar exemplo de vida e de caráter. É por isso que a saúde espiritual não está na quantidade de informação que um indivíduo obtém. Nós, pastores, ficamos preocupados. Quando a gente fala sobre isso, a grande preocupação é a sã doutrina. Como é que a gente vai passar a sã doutrina? Como se a sã doutrina fosse um pacote que estivesse fora daqui. Porque se o indivíduo que conhece Jesus como Senhor e Salvador, tendo o Espírito Santo de Deus, recebe a palavra nas mãos, porque ele foi convertido através dessa palavra, a fé, sim, pastor, mas a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A palavra ouvir, o verbo grego akouo, no Novo Testamento, nem sempre significa só ouvir, é a mesma palavra para obedecer. A fé vem pelo obedecer a palavra de Deus. Você está querendo escravizar a pessoa ao que você fala para que tenha efeito no coração? Nós precisamos acreditar que o Espírito Santo trabalha no arraial, na vida de pessoas simples. E nós temos que modelar em tudo, na família, na vida, na saúde, no cuidado do corpo, em tudo. Nós temos que ser os modelos. E aí os líderes vão nos modelando. E vai chegando lá na ponta do arraial, para todo mundo ser exatamente como Jesus. Que esse é o nosso alvo, ver Cristo formado no povo. Cristo formado no povo significa ter o povo tendo as atitudes que Cristo teve. Mas como é difícil, nós transformamos toda a vida de Jesus em
declarações doutrinárias. Transformamos toda a caminhada de Jesus em teologia sistematizada. Nem bíblica. Porque se fosse bíblica, nós começaríamos em Mateus, terminaríamos em João, lá no último capítulo, compreendendo a caminhada de Jesus e construindo uma teologia a partir daquilo que a gente lê. E não a partir daquilo que me disseram, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, e pendura um bocado de versículo lá, alguns até fora do contexto. Essa é a teologia que nós vamos ensinar nas nossas escolas? Seja seminário, seja escola bíblica dominical? Questionável, né, gente? Olha para o exemplo de Jesus. É muito mais profundo do que isso. Amém? Ele disse, eu sou mestre. É verdade, eu sou. Aí vocês vão saber agora como é que o mestre funciona. Ele dá exemplo. Ele lava os pés. Essa é a maior lição. Ele transforma todo o mandamento no amor, no cuidado. E a partir daí ele ganha o direito de ser ouvido e ganha o direito de até orientar pessoas no caminho. Cada líder de grupo pequeno tem que ter essa cabeça, porque essa cabeça é a essência do Evangelho, para passar para as demais ovelhas, que por sua vez se tornam líderes também, mas isso tem que começar em nós, né, gente? Nós temos que, lembra do ano aqui que a gente falou, ser simplesmente João? João disse, importa que ele cresça e que eu diminua. Hoje o texto, se a gente fosse ter um texto parecido com esse de João, era assim, para mim, eu olho assim, quando João diz isso, importa que ele cresça e eu diminua, eu fico pensando assim, importa que o corpo de Cristo cresça e que eu, como líder do corpo de Cristo, diminua. Porque Cristo está à direita do Pai em majestade, em toda a sua glória, não há mais nada que possa acrescentar a Ele. Mas Ele está lá e deixou aqui o seu corpo. Cada ovelha, cada irmão da igreja, cada pessoa preciosa, cada pessoa simples, analfabeto, não importa. Corpo de Cristo vivo. E nós, pastores e líderes, temos que pensar assim, importa que eles cresçam e que eu diminua. Porque quando você diz eles, significa o corpo vivo de Cristo na terra. Então, abram comigo lá em Atos, capítulo 9. E aí fechamos uma, agora vamos abrir outra, né? É a história super conhecida. E quando é conhecida é melhor ainda, porque não precisa elaborar muito. É a história de Saulo, que se tornou Paulo. Vamos fazer uma caminhada aqui com ele. E eu chamei isso na época de uma resolução ao processo divino de restauração. Na minha vida, na sua vida, na vida de pessoas na sua congregação. Processos também que acontecem na vida de pessoas que ainda o Senhor vai trazer para dentro do corpo de Cristo. Eu preciso entender esse processo, vivenciar esse processo, compreender esse processo e admitir que as pessoas também caminhem por ele, nesse compasso que Saulo também passou, se tornando Paulo de Tarso. Resolvo me submeter ao processo divino de restauração. Vamos lá. O Velho Testamento, amados, tem como base de conduta a lei de Moisés. O Novo Testamento tem como princípio de conduta a graça de Jesus. Lei e graça são estágios diferenciados da revelação divina. Lei no Velho, graça no Novo Testamento. A lei foi dada a um povo em formação. A lei serviu como aio, pedagogo, para conduzir o infante. A lei é como sombras que apontavam para a realidade. A lei era baseada em ritos e restrições. A lei era facilmente manipulável pelo aspecto externo da obediência. Eu fiz, todo mundo viu, fiz a obrigação, estou resolvido, está resolvido. A lei era reforçada pelos preceitos do Novo Testamento. Nova aliança, com base na graça.
Na lei, nós pagamos o preço pela condenação. Na graça, Cristo paga o preço por nós e nos livra da condenação da lei. Vocês sabem isso muito bem. Na graça, passamos de condenados a filhos. Na graça, não precisamos fingir que somos perfeitos. Entendeu? Você não precisa fingir que é perfeito para ninguém. O status de liderança e o status pastoral não podem estar sob a premissa da perfeição absoluta do líder. Isso é na lei. Por isso eles eram bonitos por fora e podres por dentro. Na graça não precisa. Você pode ser arrebentado onde for, como for. Mostra o que você é, porque todos nós estamos no caminho da restauração e estamos na graça de Jesus. E eu não preciso mais ser outra pessoa senão claro e aberto diante do meu Deus. Quando eu choro, quando dói, dói, quando eu peco. Na graça obedecemos por amor e não por medo. Na graça podemos ser nós mesmos diante daquele que sonda o nosso coração. Na graça reconhecemos que ainda não somos perfeitos. Na graça olhamos para os outros com a misericórdia que somos olhados por Deus. Na graça somos recebidos como estamos para sermos restaurados segundo o caráter de Cristo. É assim a graça. A graça tem que permear a sua igreja, seus grupos pequenos, e é nessa ótica da graça que você tem que olhar para o seu irmão lá na ponta. Sem medo, cara. É graça. O ser humano tende a manipular a lei em favor da hipocrisia. E a graça, ele manipula para viver a libertinagem, que é outro problema. Já que é graça, então deixa rolar. Não tenho medo, porque não é bem assim. Não temos como escapar desses perigos. Mesmo assim, não podemos abrir mão do caminho da restauração, que recebe o pecador como ele está e o conduz à santificação em Cristo, qualquer que seja o estágio. Volto a repetir, Jesus, se você quer ser semelhante a Jesus, presta atenção, você quer um termômetro aí para ver se você está igualzinho a Jesus? Vou dar um. Jesus atraía só gente que não presta perto dele. E os bonzinhos, ele afastava. Os caras bons não conseguiam ficar perto dele. Aliás, eles só chegavam perto de Jesus, os conhecedores das Escrituras, os caras que manipulavam a lei, os teólogos da teologia, eles só chegavam perto de Jesus para passar a perna nele, para botar ele em xeque, fazer ele cair, porque ele era uma ameaça. Que esse doido que apareceu por aqui, ele não está respeitando a nossa tradição exegética, ele não está respeitando a nossa hermenêutica, a doutrina. Ele está fazendo uns negócios estranhos. Pega no barro, cospe, põe na boca. Meio-dia no poço, falando com aquela prostituta, cara, isso não é lugar para homem estar. E homem decente, não vai ali naquela hora. Mas os decentes, aos olhos de Deus, faziam isso na calada da madrugada. Jesus tinha dignidade, amor e graça para se aproximar da samaritana na hora que ela estava lá tirando água do poço. E os discípulos disseram, isso não é coisa para rabino fazer, sai fora aí. Estranho esse Jesus. Ele fala pouco, faz muito. A cruz não foi um compêndio de teologia e doutrina que Jesus deixou, não. A cruz foi um lugar de sangue. Ele foi lá e entregou o corpo dele, pronto. Foi tudo que o Pai quis. Na lei criamos uma casta de pecadores versus os perfeitos, excluídos, manchados e indesejáveis. Na graça, nós reconhecemos que todos lutamos com nossas limitações, deficiências, falhas de caráter, tentações e vícios, e buscamos na graça de Jesus a força para nos livrarmos daquilo que nos impede de agradar a Deus. A razão que nós não queremos líderes e não permitimos que os líderes assumam determinados postos é porque o nosso padrão de exigência para a liderança
é um padrão tão alto que nós fingimos cumprir. E não temos a ótica divina da graça que nos pega lá no chão, lá no lixo e continua nos restaurando dia a dia com amor. A gente não tem essa perspectiva, gente. Nós não temos. Vem cá. Quem é que não gostaria de ser um Pedrão perto de Jesus, recebendo dele a chave do reino? Esse mesmo Pedro, na hora do vamos ver, ele nega. Não, nem conheço esse cara. Quer heresia maior do que essa? Você admite um ser humano, um líder, que é capaz de dizer coisas fantásticas sobre Jesus e amanhã ele vai dizer besteira? Você admitiria um líder desse? Jesus admitiu, porque quando ele fez isso, Jesus foi lá, o que ele fez? Nem repreendeu, amou, colocou em xeque, fez perguntas para ele. Ei, você me ama, cara, mais do que esses aí? Ei, volta lá, rapaz, apacenta as ovelhas lá. Deixa disso, meu. Olha a aproximação, olha a abordagem de Jesus. A nossa abordagem não, ela é farisaica, ela parece um xerife, um delegado da lei. Ele não pode. E pior é que tem um bocado de gente na igreja que também pensa assim, né? Esse cara não pode fazer o que ele está fazendo, porque você sabe o currículo dele, desde a fundação do mundo, é um desgraçado. Como se o cara fosse um ET. Meu currículo desde a fundação do mundo, ou pelo menos desde o Éden, é terrível. E olha onde eu estou, pela graça. Dá para acreditar, é por isso que o Celebrando a Restauração nos ajuda a ter uma perspectiva diferente. Não como programa, não peguem o Celebrando e levem debaixo do braço como um programa. É um valor, é um princípio, a igreja inteira precisa passar por isso. O pastor precisa encarnar esse negócio aqui. Limpo só por hoje, pronto. Se deixar, eu faço loucura e faço besteira. Eu olho para um bandido que está aí nas páginas dos jornais e penso logo, esse cara aí sou eu sem Jesus. Eu sei o que eu sou capaz de fazer se eu não tivesse Cristo. A minha mulher sabe, no trânsito, como é. Ela disse, bem, você vai baixar, você vai falar com ele, bem. Aí eu digo, se fosse na época do Lampião. Que me disseram aí que eu sou dessa linhagem aí. Aí a graça vem e diz, calma bispo, não desce da cruz não, fica aí pregadinho, não desce. Crucifica o teu eu, crucifica. Eu tenho que dizer, rapaz, se me deixar eu faço. Então, conhecendo o meu potencial pecaminoso, mas a cruz e a graça que me sustenta, eu consigo olhar para o outro, investir no outro, acreditar no outro, e não só no pecador que chega, mas no próprio crente que está lutando com suas dificuldades, mesmo sendo um líder, um liderado, ou alguém que está dizendo, eu quero servir. Vem, cara, vem. Limpo só por hoje, beleza. Bom, individualmente, como grupo pequeno, como igreja, temos que compreender que não temos pessoas perfeitas em nosso meio, que por isso podemos aceitar aqueles que, marcados pelo pecado, estão em busca de um lugar seguro, porque não querem permanecer como estão. Para estes e para todos nós, há um caminho da restauração. Vamos falar desse caminho, o exemplo de Saulo que virou Paulo. Você lembra dele? Homem capaz de deixar de lado suas nobres credenciais de cidadania, de cultura e de autoridade para lançar-se no conhecimento de Cristo. Este mesmo homem, Paulo de Tarso, quando falou sobre perfeição, disse, rapaz, eu não alcancei nada, eu só prossigo para aquilo para o qual eu fui chamado, preso por Cristo. Eu não julgo que eu alcancei coisa nenhuma, mas uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que para trás ficaram, ontem mesmo, e avanço para aquelas que estão diante de mim, prosseguindo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Os credenciais de Paulo são essas. Aí, veja como aconteceu a entrada daquele que do caminho de Damasco foi levado para o caminho da restauração. Primeiro ele perseguiu o caminho. Onde é que ele estava? Saulo era um homem culto, rico, com muita influência entre os judeus, zeloso das tradições e da lei. Ele foi um arrogante e cruel perseguidor dos seguidores de Cristo. Em Atos 8:3, olha que dica legal aí para vocês.
Saulo assolava a igreja. Como? Ele entrava nos templos? Não, diz que ele entrava pelas casas, porque a igreja estava lá. Ele assolava a igreja entrando nas casas, onde os crentes se reuniam, e arrastavam homens e mulheres e os encerrava na prisão. Porque a igreja estava lá, de casa em casa, celebrando a ceia do Senhor, amando uns aos outros, orando, vibrando, vivendo. E Paulo, para perseguir a igreja, teve que sair de casa em casa. Saulo respirava ameaças de morte, verso 1, contra os discípulos do Senhor. Autoridade legal para prender a seita, no verso 2 do capítulo 9. Caifás, o sacerdote, referendou a brutalidade daquele que obrigava pessoas inocentes a negarem sua fé sob a ameaça de tortura e morte. O coração desse cruel perseguidor de inocentes é mais iníquo do que aqueles que atentam contra a sua própria vida no vício, na prostituição, na compulsão e em outras mazelas. Olha, ele está agora a caminho de Damasco. Enquanto a luz do sol iluminava o caminho para Damasco, as trevas prevaleciam no coração de Saulo, até que a luz poderosa, uma luz poderosa se acercou dele. Cristo glorificado aparece e o debilita a ponto de lançá-lo por terra. Olha o encontro dele com a luz. A pergunta fatal: Saulo, Saulo, por que me persegues? Não fale mal da igreja de Jesus, porque você está falando de Jesus, qualquer que seja ela. Não fale. Paulo perseguiu os cristãos e assim perseguiu o Senhor deles, numa atitude de rebeldia contra a autoridade celestial. E aí veio a chave do conhecimento, nessa palavra simples de Saulo: quem és, Senhor? Quem és? Veja que Jesus não chega pregando para Paulo, ele chega fazendo uma pergunta intrigante. Percebeu o método de Jesus? Ele não tem tudo pronto, ele chega lá, ele sabe tudo, mas ele chega lá dizendo assim: ei, por que você está me perseguindo? Aí Saulo deve ter pensado: quem? Eu? Nem te conheço. Aí ele deixa o cara intrigado. Como assim? Aí ele vai explicar. Paulo perseguia os cristãos e assim perseguiu o Senhor deles. Aí ele diz: Saulo, aliás, ele diz ao Senhor: quem és tu? Eu sou Jesus a quem persegues. Dura para você recalcitrar contra os aguilhões. A palavra recalcitrar é replicar, chutar, desobedecer, insurgir-se contra os ferros pontiagudos, como aquele animal que precisa ser ferrado, como aquele cachorro que quer correr e você tem que puxar pela coleira. É duro você lutar contra esses ganchos na tua garganta aí. É uma abertura para o conhecimento, né? Paulo pergunta: quem é que fala? E houve a resposta que não só o incrimina, mas demonstra sua resistência ao novo caminho. Porém, perguntar é o primeiro caminho da restauração. Deus nos cerca com laços de amor, confronta a nossa consciência o tempo inteiro e não nos deixa sem pergunta: por que perseguir aquilo que só lhe faz bem? Por quê? Aí vem o caminho da restauração. Verso 6, vem as reações emocionais, reação resoluta: que queres que eu faça? Ele não pôde resistir na presença de Jesus, ninguém resiste, né? Primeiro ele começou a declarar a sua impotência, seu desconhecimento, sua fraqueza e sua redição. Presta atenção, líderes, nós que queremos ser imitadores de Paulo, comecem a entender agora onde tudo começou, tá certo? Nem tudo foi conquista e Paulo, grande Paulo. Olha onde é que começou. Começou com um indivíduo que disse: que queres que eu faça? Rendição. Imagine o poderoso Paulo não sabendo mais o que fazer. Não bate. Parece ridículo, incoerente. Mas esses são os primeiros passos no caminho da restauração. A gente aprende isso no Celebrando, né? Admito ser impotente diante dos meus traumas. Creio que só o poder de Jesus poderá restituir minha saúde. Jesus não diz que está bom, agora que você entendeu o que queres que eu faça, você está na minha presença, então está tudo resolvido, tudo feito, tudo perfeito. Agora é só obedecer às regras. Agora você só frequentar os cultos e a escola bíblica dominical, tudo resolvido. Não há um novo caminho a ser percorrido, não há processo de restauração. Não, vamos lá, está tudo resolvido. Não. Veja os passos, verso 6. Aí Jesus vai dizer para ele o que é que ele tem que fazer. Atenção, vou te mandar para a classe dos catecúmenos.
você vai para a nossa classe de novos convertidos. Está ali, a classe é bem ali, em Antioquia. Jesus não fez nada disso. Pegou aquele homem e disse, levanta-te, entra na cidade, vai lá na casa de Judas, aguarda instruções. Paulo se prontifica a obedecer, toma a decisão de agir em função do que está sendo dito. Passo importantíssimo no processo da restauração. Vá lá. Decisão pessoal, que indica que a mudança é só para quem quer, não é para quem pode. Nós não podemos, mas Deus pode. E olha, o encontro com Jesus não fica sem demandas, não. Deus nos cerca, mas não fica sem demandas. No verso 7, olha que interessante. O que acontece a Saulo parece ser imperceptível aos demais. O encontro foi pessoal, foi íntimo, exclusivo. Nem sempre os que nos cercam percebem, compreendem ou creem que estamos no caminho da restauração. Olha, versículos 8 e 9, eu quero frisar isso aqui. As marcas do encontro com Cristo. Saulo, primeiro, verso 5, cai por terra. Aí os irmãos pentecostais dizem, aí, aleluia, jogaram o paletó nele, ele caiu. Verso 6, ele está trêmulo e atônito. Agora ele ouve o comando de Jesus, mas o que parecia se tornar um céu instantâneo, do tipo que a gente oferece para as pessoas, se torna um árduo e doloroso caminho de restauração. Jesus poderia ter operado um milagre imediato em Saulo, mas não é assim que ele age. Nós precisamos encarar nossas limitações, nossos traumas, nossas lembranças e principalmente nossos pecados e falhas de caráter. Então, bem-vindos, vai começar a cura! Aqui começa o caminho da restauração. Paulo ganhou, olha o que ele ganhou no encontro dele com Jesus. Eu não entendo como é que o povo continua indo para a igreja com essa mensagem. Porque o encontro com Cristo, que parece ser um negócio assim que vai deixar a gente nas nuvens, põe a gente no chão. Primeiro, Paulo ficou cego, limitação visual. Segundo, ele ficou sem direção, limitação motora. Terceiro, ele ficou depressivo, limitação emocional. Como? Depois do meu encontro com Jesus, você não diz para o povo que quando eles entregam a vida a Jesus, ele não deixa de ser cego, ele deixa de ser travado, ele deixa de ser depressivo, não é assim que você fala? Não é assim que a gente prega para o povo? A gente pega uma mensagem que ela nem sempre, você sabe na realidade que ela não bate com a realidade. Porque o processo de restauração às vezes é um processo longo. E às vezes a limitação daquela pessoa vai continuar por muito tempo. Mas nós aprendemos umas palavras de ordem que a gente faz com que Jesus seja uma espécie de placebo, Coca-Cola instantânea, sabe, esses remedinhos? Porque a gente quer assumir o controle, e isso é em prol da religiosidade, esse negócio é bom, porque o pastor fica famoso. Ele fala, ele decreta, ele ensina os crentes também a decretar. Então as irmãs pegam um indivíduo lascado, chega lá, começa a decretar coisa, e o povo... Ele não entende por que não resolve, por que não dá certo. Aí as irmãzinhas que começam a decretar, sabe o que acontece? Quando os problemas vêm para a vida dela e que as coisas não se resolvem, elas dizem, Deus errou. Se desviam da fé, eu tenho visto isso de monte. Indivíduos que não encaram a morte com naturalidade, ficam lá pedindo um milagre, orando, porque Deus vai operar, eu já tive uma revelação, e Deus vai operar. Esses dias eu vi um aí. A pessoa teve um problema, um negócio e tal, aí Deus vai operar, eu já orei, já determinei, já orei, já determinei, mas o cara teve que passar a faca, teve que tirar o negócio, teve que fazer quimioterapia, determinou o quê? Ao invés de pedir graça para que Deus use os médicos, para que seja usado o processo, para que Deus dê consolo, para que Deus dê paciência, para que aquela pessoa no leito de dor tenha o Senhor com ela, a pessoa fica decretando coisa que não condiz com a realidade. Gente, sabe o que é isso? É falta de encarnar o Evangelho com o dia a dia. Com Jesus, que para Paulo diz assim, tá bom, você está aqui, se converteu, está me seguindo, agora você vai ficar cego, certo? Você vai ficar sem saber a direção e você vai ficar depressivo. Gente, se nós estivéssemos perto de Jesus naquela hora, a gente ia pensar assim, rapaz, isso aí não deve ser o Jesus que a gente prega lá não. Isso deve ser um outro.
A Bíblia diz que há falsos cristos. E nós iríamos embora sem reconhecer Jesus. Se ele viesse aqui nos dias de hoje, ia rolar algo assim, sabe? Tem igreja que esperava um Jesus todo triunfante. Tem aquelas igrejas que tem a arca, tem o cara, o pastor desce do céu, tem os anjos. Os caras... Tem os outros que é a teologia profunda e discute isso, discute aquilo, divide, né? Aquela coisa toda. Misericórdia, cara. Vai para a rua, rapaz. Vai sujar os pés. Bom, Paulo precisava conhecer os métodos de Jesus, porque é ele quem navega e direciona nesse novo caminho. Não adianta querer assumir o controle, é do jeito dele. Para os maduros ou para os novatos na fé, não há um atalho sem dor, sem perda, sem choro. Não existe anestésico que elimine a causa da dor, ou que evite a dor depois de passar do seu efeito. Nossos erros e traumas nos machucam há anos, estão tão arraigados que agora vamos deixar que o bisturi da graça remova o câncer que a lei não tem forças para retirar. Teve um irmão nosso aqui que foi acometido de um câncer grave, um grande amigo meu, que fazia rali comigo. Parou completamente, um advogado, mas um homem que andava para lá e para cá e fazia tanta coisa. E agora pronto, depois de quimioterapia, não sei o quê, ligou numa segunda-feira à noite para mim, aliás, à tarde ou à noite, e disse, chorando, pastor, o câncer me curou. Eu pensei comigo, esse cara ficou tão pirado da quimioterapia, que ele não está falando coisa com coisa. Não, cara. Quase que eu digo para ele, não, você foi curado do câncer, você está trocando as bolas. Ele disse, o câncer me curou, pastor. E ele estava celebrando que o câncer o curou das mazelas anteriores, do seu corre-corre, da sua falta de atenção consigo mesmo, com a família, com as coisas, de um compasso, no compasso de vida que tem um compasso do Criador, que pausa, que para, que tem um Shabat, que respeita. Precisou o câncer entrar na vida dele para ele aprender a maior de todas as lições e, acima de tudo, reconhecer a presença de Deus viva na vida dele e pausar para viver. Amém? Ninguém entender isso numa daquelas reuniões de manifestação de milagre e poder. Ninguém, porque esse tipo de milagre ninguém valoriza. O papel do companheiro aí, porque o caminho solitário deu lugar ao caminho solidário. Versículos 10 e 11, entra Ananias. Jesus diz, vai lá Ananias, ele diz, eis-me aqui. Paulo foi ajudado por Ananias, discípulo pronto a obedecer ao Senhor. Restauração, como disse a Síria Giovenardi, que trabalha celebrando aqui na nossa igreja, eu vou citá-la, restauração não é uma jornada para se fazer só, precisamos de uma rede de proteção, encorajamento, apoio, pessoas que ouçam nossas confissões, orem por nós, confrontem nossos pecados, nos deem apoio nas recaídas, celebrem conosco nossas vitórias dia a dia. Isso só pode ser feito aonde? No pequeno grupo. E aí a difícil conquista da credibilidade, né? O homem duvida. Aí Ananias diz, não, mas esse cara aí é aquele cara que fez isso, fez aquilo, lançou o passado em rosto. Mas o Senhor escolhe e acolhe incondicionalmente, não importa o seu passado, não importa o passado de quem quer que esteja no seu rebanho. Ele reafirma o envio, declara a importância dele, revela a incondicional escolha, projeta o que ele seria e revela a árdua missão do Saulo que se tornaria Paulo. No caminho da restauração, Deus usará pessoas, mas Ele mesmo garante que o maior referencial de aceitação vem do Senhor. O que Deus diz sobre você deve prevalecer sobre toda e qualquer voz que possa desconfiar da atuação da graça. Às vezes um irmão diz, pastor, eu estou aqui, estou me esforçando e agora estou fazendo isso aqui, mas tem uns irmãos aí dizendo que eu não devia estar fazendo isso, porque eu pequei a semana retrasada, o ano passado, o mês passado. Eu disse, meu irmão, vamos ouvir o que Jesus diz? Você confessou? Confessei. Me arrependi. Reparei os danos. Vá em frente, meu irmão. Ouça o que Deus diz. E nós vamos lhe abraçar, vamos segurar na tua mão, bora ali. Se precisar tirar fora, a gente tira. Se não houver arrependimento no coração, se não houver atitude correta, nós tiramos, é um líder.
Em instâncias maiores na igreja, a gente diz, cara, senta, vai para casa, para tudo aí, porque a sua atitude não está correta. Mas a misericórdia e a graça alcançam aqueles que confessam, reconhecem. Aí vem o papel do companheiro, né? Depois o papel do pequeno grupo. Paulo, restaurado emocionalmente, voltou a comer, a se sentir bem e confortável num grupo de irmãos, de discípulos que estavam em Damasco. O perseguidor dos discípulos, das casas, é agora amado e servido numa casa, numa prova da cultura da aceitação. Já pensou receber em casa aquele que lhe perseguia? Verso 19, esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E depois ele ficou lá um tempo, daqui a pouco lá vem os judeus querendo matá-lo, verso 23. E aí a comunhão nos sofrimentos de Cristo começaram a se manifestar na vida de Paulo. Logo que ele começou a pregar a Cristo, enfrentar o poder religioso com suas leis e ritos vazios, ele pôde se identificar com os sofrimentos de Jesus. E lá no capítulo 13, verso 1, olha a caminhada de Saulo, no caminho da perseguição, Saulo no caminho do Damasco, Saulo tem encontro com o caminho, Saulo agora está no caminho da restauração, Saulo agora é cuidado por um discípulo, Saulo agora é cuidado pelo grupo pequeno na casa e agora ele vai parar na grande congregação, em algum lugar, numa outra igreja, num outro momento. Lá em Atos capítulo 13, verso 1, lá está Saulo. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Cireneu, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Eles estavam simplesmente servindo ao Senhor. Certamente Deus tinha planos para a vida de Saulo. Já fora predito pelo Senhor que ele seria um vaso escolhido para levar as boas novas aos gentios, aos reis e aos filhos de Israel. Capítulo 9, verso 15. Mas o processo de restauração não pode ser boicotado pela pressa, pelo orgulho humano, pela busca de privilégio, pelo título, pelo ministério, sem se dar conta de que o processo de restauração é constante e que precisa de tempo para amadurecer. Nessa estrutura de muitos líderes, você tem gente apressada, querendo ir para o seminário, querendo não sei o quê, querendo ser consagrado, querendo ser pastor. Todo mundo quer o título, todo mundo quer o privilégio, todo mundo almeja o microfone. Saulo passou 14 anos antes de ser alçado para alguma outra tarefa, que mesmo assim foi uma tarefa sofrida, itinerante, como apóstolo. Tem um caminho de amadurecimento e de restauração para todos nós. Não buscou privilégio, nem título, nem nada. Foram 14 anos desde a sua conversão e Saulo estava no lugar onde Deus se manifestaria para falar-lhe ao coração e completar o seu chamado e envio. Presta atenção nisso. A igreja local é o lugar que Deus escolheu como agência do reino e a única autorizada na terra para enviar quem quer que seja, para credenciar quem quer que seja ao ministério. Aliás, são ministros credenciando o ministro. Não pode haver restauração longe da igreja de Jesus, do corpo de Cristo e da igreja local. Todos estamos no processo, todos temos que nos submeter ao processo, todos temos que ser instrumentos de Deus no processo de restauração de outros. E na família menor ou maior, somos lixados, afiados, burilados, esculpidos pelas poderosas ferramentas do Senhor, nossos irmãos em Cristo. Sua mão é a mão de Deus, a mão de Jesus para a minha vida. Seu ombro é o ombro do Senhor para a minha vida. Por isso, amados, além de buscar o conhecimento de Deus, nós temos que nos submeter a esse caminho de restauração. Compreender que não somos deuses, não temos superpoderes para lidar com os nossos próprios pecados. Por isso nós precisamos uns dos outros. E para a minha libertação é assim que eu devo fazer. Me submeter a esse processo divino. E a sua igreja é esse ambiente propício para a restauração de um Saulo perseguidor para um Paulo apóstolo, pregador, que levou o evangelho aos confins da terra daquela época. Então, em nome de Jesus, saia da lei, viva na graça, abra o seu coração e a sua vida. Faça com que o seu grupo pequeno, comece com os seus líderes, abra a casa, abra o coração, abra a cozinha, abra tudo. Deixe as pessoas lhe verem por dentro,
como você é de verdade, como sua esposa lhe vê, como seus filhos lhe veem. Crie na sua igreja, ou propicie à sua igreja uma cultura de restauração, baseada no princípio de que todos nós estamos no processo. E Deus vai usar pessoas como Ele usou aqueles apóstolos complicados, inseguros. Eu fico admirado de ver como é que Jesus naquele dia ainda ceou. Outro dia me perguntaram, quem pode participar da ceia? Eu disse, Judas. Que pergunta, meu. Poxa vida, eu estou falando que nós vamos participar da ceia do Senhor lá no grupo pequeno, né? A pessoa, as irmãs trazendo o cálice, o pão, e a gente repartindo ali, e orando, e a criança ora, o adolescente ora e consagra, o pastor não precisa estar lá, que maravilha, a ceia do Senhor não é do pastor, não é não? Aí o irmão, preocupado, disse, nisso tudo aí eu estou falando sobre a pluralidade ministerial, sobre a forma que o corpo de Cristo se manifesta nas diversas instâncias. Aí a preocupação, quem pode participar da ceia? Eu disse, rapaz, passa um e-mail para o Senhor, ou tuita lá, e pergunte a Ele quem é que estava na ceia quando o Senhor celebrou. Ele vai dizer, todos os meus amados apóstolos, inclusive Judas. Ele disse que não podia? Não, seu pai, esse aqui que vai botar a mão aqui, ó, é ele. Mas ele censurou. Sabe por quê, amados? Na Bíblia, no Novo Testamento, na cultura judaica, ceia do Senhor era uma refeição, era um lugar de comunhão. Só não é churrasco, porque carne faz mal. Mas era um pãozinho, sem fermento. O vinho, na época, ou o suco de uva que você queira usar, não importa. Mas era o culminar de uma celebração. Você anda lá com os judeus ainda fazem isso hoje. Celebrando a Páscoa, celebrando... Ainda tem isso. Certo? Então... que Deus les abençoe, abra o coração para compreender melhor a graça de Jesus, viver na graça, se abrir e não ter medo e não temer da ação do Espírito na vida de cada pessoa. Se Saulo se tornou Paulo, fichinha para aqueles que estão lá na sua congregação, né? No caminho da restauração. Deus abençoe.